Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, Ministério Público é contra recurso da Suzantur e se manifesta pelo prosseguimento de apuração de supostos depósitos a menos em arrendamento de linhas da Itapemirim. Fique comigo, logo após a vinheta eu te conto. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a promotoria também defendeu nesta sexta-feira, dia 21 de março de 2025, novo arrendamento com propostas mais vantajosas. Acusações foram feitas pelo Grupo Comporte e pela Águia Branca, e o Ministério Público fala que documentos trazem indícios. Segundo o repórter Adamo Bazzani, que colaborou o Yuri Sena, o promotor Rodrigo Nunes Laureano, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, se manifestou nesta sexta-feira, 21 de março de 2025, contra recurso da Suzantur, que queria impedir o prosseguimento de um incidente processual que, entre outros objetivos, foi instaurado para apurar eventuais descumprimentos da empresa do ABC Paulista ao contrato de arrendamento das linhas da malha das viações Itapemirim e Caiçara. O portal Diário do Transporte traz de forma exclusiva, também nesta sexta-feira, dia 21, companhias que concorrem com a Suzantur, como do Grupo Comporte e Águia Branca, alegam que a empresa realizou depósitos em valores menores que os previstos no contrato. Segundo o Ministério Público, documentos anexados ao processo reforçam indícios de descumprimento, por isso as apurações no incidente processual devem continuar. Nada, porém, está comprovado, por isso o posicionamento pelo prosseguimento do incidente processual. No presente caso, os documentos acostados nos autos indicam que a agravante não tem cumprido integralmente as obrigações pactuadas, especialmente quanto ao repasse dos valores estipulados no contrato, o que pode comprometer assim o interesse coletivo dos credores. A apuração desses fatos pelo juízo falimentar está em consonância com a legislação aplicável e com a necessidade de preservar a liquidez da massa falida. Escreveu assim o promotor no documento oficial a qual o portal Diário do Transporte obteve acesso. A Suzantur deveria depositar um valor mínimo mensal de R$200 mil ou 1,5% sobre as vendas líquidas de passagem de forma física, ou seja, nas bilheterias ou em agências presenciais. Ocorre que, segundo a Águia Branca e o Grupo Comporte, em alguns meses, as receitas líquidas com base no critério do percentual de 1,5% passaram de 200 mil e a Suzantur só teria depositado o valor mínimo. Em um dos recursos, a empresa Nossa Senhora da Penha do Grupo Comporte diz que somente até junho de 2024 deixaram de ser depositado pouco mais de R$104 mil pela Suzantur. Para o Ministério Público, a alegação da Suzantur de que a apuração não deve prosseguir incidente processual porque o contrato é uma decisão consolidada e que não deve mudar não se sustenta, por isso não impede que o cumprimento das normas pela empresa seja fiscalizado no arrendamento do processo. A alegação da agravante de que a preclusão sobre a discussão do contrato de arrendamento não se sustenta, pois a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que validou a contratação, não impede a fiscalização de sua execução. A preclusão atinge a validade formal do arrendamento, mas não exclui a competência do juízo falimentar para verificar se sua manutenção continua sendo vantajosa para os credores e para a recuperação dos ativos, prosseguiu o Ministério Público. Novo arrendamento. O Ministério Público ainda defendeu que seja feito um novo arrendamento, levando em conta propostas mais vantajosas que os atuais pagamentos feitos pela Suzantur aos credores da massa falidas do Grupo Itapemirim. As dívidas que se aproximam de 2,9 bilhões e não são da Suzantur, mas o arrendamento é para levantar recursos aos credores. Como já mostrou o portal Diário do Transporte, a administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, XM Partners, mesmo sendo contra um novo arrendamento, teve de obedecer a uma ordem da Justiça e protocolou em 18 de março de 2025 um edital com as regras para escolher a empresa que vai operar as linhas até o fim do leilão definitivo. A proposta da aviação Águia Branca no valor de 3,02 milhões por mês, a maior apresentada no incidente processual antes do edital, portanto não significa vencedora. Será referencial para a disputa por um novo arrendamento. Tanto é que a empresa que participar terá de apresentar uma carta fiança ou comprovar depósito judicial de 18,12 milhões, que representa 6 meses de arrendamento pelo valor proposto pela empresa capixaba.
pela formalização de proposta nos autos do incidente processual às quais o Diário do Transporte teve acesso exclusivo, quem participar deve operar todas as 125 linhas rodoviárias do Grupo Itapemirim e não pode usar marca própria, mesmo que seja empresa grande como boa reputação no mercado e famosa. A empresa ainda terá de usar o nome, logotipos e padrões visuais da Itapemirim, tanto na pintura dos ônibus como nos guichês, uniformes dos funcionários, entre outros. Podem participar as empresas de ônibus que possuem TAR, o termo de autorização do serviço regular, na NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ou seja, que já são habilitados para operar transportes rodoviários interestaduais. Também é necessário comprovar capacidade econômica de operar sozinha todas as 125 linhas e devem ser usadas as marcas e pinturas da Itapemirim, não podendo ser utilizado o nome próprio. O novo arrendamento deve durar até 2 anos ou se o leilão definitivo for concluído nesse prazo. Vai acabar antes, respeitando o prazo de 3 meses para desmobilização. Outro lado, no processo, a Suzantur nega as acusações e diz que foi contrário e que alguns meses depositou até a mais, porque considerou todos os tipos de venda de passagens, inclusive virtuais, não se limitando somente às físicas. A Companhia de Santo André ainda defende que o arrendamento deve continuar e que, por já ter sido aprovado pela Justiça em 21 de setembro de 2022 na mesma decisão da falência do Grupo Itapemirim, é matéria preclusa, ou seja, é consolidada, não havendo mais o que contestar. O contrato de arrendamento das 125 linhas pela última decisão judicial sobre sua validade começou a vigorar em 27 de fevereiro de 2023 e foi até 27 de fevereiro de 2025. A Suzantur e a administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, XM Partners, querem a prorrogação até a conclusão do leilão definitivo dessas ligações de ônibus rodoviários. O leilão chegou a ser marcado para começar na próxima terça-feira, 25 de março de 2025, mas foi suspenso por decisão judicial. A Justiça vai analisar os pedidos. Pessoal, a manifestação do Ministério Público contra a Suzantur é mais do que um posicionamento técnico. Trata-se de um sinal claro de que o poder público não pode se curvar diante de contratos aparentemente blindados, quando há suspeita de descumprimento que afetam diretamente o interesse coletivo. O caso da Suzantur no arrendamento das linhas Itapemirim levanta uma questão fundamental. Até onde vai a segurança jurídica de um contrato e onde começa a responsabilidade prática com o interesse dos credores e, por extensão, dos usuários do transporte? A alegação da Suzantur de que o processo não deve prosseguir por já haver uma decisão consolidada sobre o contrato é, no mínimo, preocupante. Afinal, o que está sendo discutido não é a legalidade da contratação em si, mas o cumprimento das obrigações previstas. Contratos são firmados para serem executados e não apenas para servirem como escudo jurídico, como contra a fiscalização. O Ministério Público age corretamente ao defender a continuidade da apuração, especialmente diante de documentos que reforçam os indícios de que a empresa pode ter depositado valores abaixo do mínimo contratual. Em um cenário de falências com dívida na casa dos 2,9 bilhões, qualquer centavo omitido representa prejuízo direto a centenas de credores que esperam há anos algum tipo de reparação. A proposta de um novo arrendamento com pagamentos mensais significativamente maiores mostra que há espaço para uma gestão mais eficiente e vantajosa para a massa falida. A proposta da aviação Águia Branca, por exemplo, quase 15 vezes superior ao valor mínimo atual, deixa no ar uma pergunta incômoda. Por que esse valor mais elevado não foi praticado antes? Quem deixou de fiscalizar ou permitiu essa defasagem nos repasses? Além disso, a exigência de manter a identidade visual da Itapemirim no novo arrendamento beira o surrealismo. Em vez de buscar eficiência operacional e competitividade no mercado, opta-se por preservar uma marca falida, quase como um culto à nostalgia, em detrimento da modernização e transparência no setor. O transporte interestadual não pode ser conduzido como um jogo de bastidores entre grupos econômicos. O que está em pauta vai além dos valores contratuais. É a credibilidade de processos de recuperação judicial, a confiança no setor e, principalmente, respeito ao usuário. A atuação do Ministério Público deve ser vista como uma entrave, mas como um necessário freio à inércia jurídica e à complacência contratual. Se há dúvidas, que se apure; se há falhas, que se corrija; e se há propostas mais vantajosas, que se abra espaço para a concorrência. O transporte coletivo e seus milhões de usuários agradecem. E Suzantur Nova Itapemirim sob ataque injusto alvo de disputa de mercado.
Diante da recente manifestação do Ministério Público sobre o prosseguimento de apurações envolvendo o contrato de arrendamento das linhas da extinta Itapemirim, é preciso fazer um contraponto responsável e equilibrado. Será que a Suzantur Nova Itapemirim está mesmo descumprindo obrigações ou apenas sendo alvo de um ambiente competitivo acirrado, em que grandes grupos econômicos tentam retomar um espaço perdido? Desde que assumiu o arrendamento das linhas, em meio ao colapso da Itapemirim, a Suzantur não apenas manteve a operação funcionando, como garantiu a continuidade de serviços que poderiam ter sido interrompidos, prejudicando milhares de passageiros em um setor historicamente marcado por uma insegurança jurídica e estabilidade financeira. A empresa trouxe fôlego a uma estrutura falida, assumindo riscos operacionais e arcando com custos que muitas vezes vão além dos limites contratuais. A acusação de que teria feito repasses abaixo do estipulado carece de uma análise mais técnica e menos política. A empresa afirma, com base em documentos e critérios contábeis, que os valores foram calculados com base em todas as formas de venda de passagens, incluindo digitais, que hoje representam parte expressiva do mercado. Ignorar isso é forçar uma interpretação restritiva do contrato, desconsiderando a realidade do setor rodoviário moderno. Mais ainda, a própria Suzantur afirma ter, em alguns momentos, depositado valores superiores ao mínimo exigido. Isso demonstra boa-fé e compromisso com o arrendamento, mesmo em meio a um processo judicial complexo e altamente burocratizado. A verdade é que o foco da disputa parece estar menos na preocupação com os credores e mais na tentativa de reposicionamento de grandes grupos que perderam espaço com a nova configuração do mercado. O debate sobre um novo arrendamento, ainda em curso, só reforça a ideia que o interesse por trás dessas ações pode não ser apenas o de justiça contratual, mas também o de reocupação mercadológica. A atuação da Suzantur tem sido alvo constante de narrativas negativas, muitas vezes alimentadas por concorrentes diretos. A judicialização excessiva, longe de representar um zelo técnico, pode estar servindo como instrumento para enfraquecer uma empresa que vem se consolidando justamente pela sua eficiência e capacidade de execução. É legítimo que o Ministério Público investigue, mas é igualmente justo reconhecer o esforço de uma operadora que evitou o apagão no transporte interestadual no momento mais crítico da falência da Itapemirim. A Suzantur Nova Itapemirim não é o problema, ao contrário, pode ter sido parte essencial da solução. Pessoal, essa foi a matéria de hoje. Se você gostou, já curte, comente e compartilhe o nosso vídeo aí para seus amigos, familiares e nos ajude aí a bater a meta de 1000 inscritos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!